Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a este webinar, organizado juntamente com Novartis. É um webinar gravado para podermos depois ouvi-lo novamente e utilizá-lo como a ferramenta de trabalho. Este webinário é proposto, neste caso, terá a ajuda de várias línguas. Embaixo do ecrã tem um globo, consoante estejam em desktop ou em tablet, e poderão aí escolher a língua que desejarem ouvir. Depois de terem decidido a língua, não poderão alterá-la durante a reunião e, se puderem, utilizam, por favor, auscultadores com microfone para poderem participar, seria ideal. Bem-vindo a todas e a todos. Eu, pessoalmente, não consigo colocar aqui o meu ecrã em pleno. Bem-vindos a todas e a todos a este primeiro webinário de uma longa série cujo objetivo ou cuja finalidade é para as associações membros da Sjögren Europe e para as associações de doentes ou de pacientes. E como é que surgiu esta associação, esta co-criação com os laboratórios Novartis? Bom, nós, Sjögren Europa, tem objetivos e cujo alvo são membros e não membros, e em parceria com a Novartis para a disseminação dos conhecimentos, da informação, dos cuidados, favorecendo a participação dos pacientes na pesquisa, no interior das instituições políticas, dos sistemas de saúde, mas também do setor farmacêutico. E, claro, no que diz respeito à Sjögren Europe, dar mais visibilidade e conhecimento à Sjögren. Para a Novartis, que nos apoia neste programa iniciativa, apoiando assim as organizações de doentes, os pacientes Sjögren, evidentemente agradecemos a todos os parceiros, instituições, políticas, sociais, sistemas de saúde, etc. E assim trazer mais confiança e competências e conhecimentos para os representantes dos pacientes. Mais uma vez, é um trabalho de colaboração. E numa doença como a Sjögren, com pequena prevalência e de acordo com os países considerado doença rara, é importante para nós sermos apoiados e acompanhados, e vão rapidamente compreender que esse é o caso, e nós queremos aqui partilhar tudo isto com todos vós, associações, membros deste programa. Bom, aqui tenho uma visão de conjunto do programa que tem várias vertentes, a autoavaliação, muito importante, começando por aí, o programa de reforço das capacidades e o apoio contínuo, mais especificamente ligado à organização, à contratação e ao financiamento das organizações, a comunicação nos meios de comunicação, indispensável atualmente, e uma outra vertente muito importante também para nós, pacientes, parceiros envolvidos, e os processos de desenvolvimento de um medicamento, a forma como esta molécula será autorizada, reembolsada e, sobretudo, de que forma é que nós, associações de pacientes, podemos estar envolvidos em todas as etapas do processo de desenvolvimento e, sobretudo, desde o início. Esta, para nós, é uma questão vital para que a voz dos pacientes possa ser ouvida. E, por último, como é evidente, é também muito importante continuarmos a ser completamente informados e deixando aqui conhecer o peso da doença e todos aqueles que vivem, infelizmente, esta doença, que uma comunidade geográfica. Este programa hoje serve para reforço das capacidades, capacitação e associações de pacientes. Hoje vamos falar sobre comunicação, a estratégia de comunicação externa com os diferentes parceiros que terão a oportunidade de descobrir mais tarde. Teremos 4 vertentes na globalidade e falaremos sobre organização, gestão do pessoal, financiamento, e quando eu digo gestão do pessoal, atenção. Falamos também de associações que não têm pessoal, mas que trabalham com benévolos, com pessoas benévolas, sim, a maioria, aliás, o desenvolvimento de medicamentos, mais uma vez, todo o processo de aprovação,
Aprovação, exatamente. O processo de aprovação, de colocação no mercado, ou seja, de comercialização. É importante que as associações estejam perfeitamente informadas sobre esta vertente e também, claro, a participação das associações de pacientes em todo o sistema de saúde, independentemente de serem assistentes de saúde, associações sociais ou parceiros como o setor farmacêutico. Bom, aqui tem o programa propriamente dito, deste webinar em específico, e irão descobrir pouco a pouco como é que as coisas se passam. Bom, temos 2 oradores convidados hoje, que eu tenho o prazer de dar as boas-vindas e apresentar. Ravi Ruparel, responsável por uma agência de comunicação internacional em Londres, e lançou, e é especialista, é especialista em campanhas de especialização, as campanhas de disseminação na área da saúde. Ele próprio é paciente, muito envolvido enquanto benévolo para a defesa e representação de pacientes vítimas de cancro. E depois a Kati, a tesoureira da Sjögren Europa, tesoureira também da Liga Grega contra o Reumatismo, e peço imensa desculpa, a tesoureira, dizia, da Liga Grega contra o Reumatismo, dirige uma agência de comunicação e é ela própria também paciente. Bom, estes são então os nossos oradores convidados e agora passo a palavra ao primeiro para entrarmos já na discussão, na apresentação do assunto. Ou melhor, passo a palavra à Margareta Bocassi, advogada num organismo de acompanhamento de estratégias das associações de pacientes, e graças à sua agência ela ajuda-nos, assiste, acompanha-nos desde o início do programa. Margarete, sem mais delongas, faz favor, tem a palavra. Margarete. Muito obrigado, Coralie. Ora bem, eu quero aqui dar-vos um pouco informações de base relativamente à forma como nós chegamos ao dia de hoje. Aqui hoje, há uns 2 meses atrás, nós fizemos uma avaliação de vários membros da comunidade, aqui está, da comunidade Sjögren, 7 organizações diferentes que representam países diferentes por toda a Europa, para além de Israel, e quisemos saber qual é a área que tem maior falta de capacidade, onde é que há desafios e, sobretudo, que nos dissessem quais são os desafios mais importantes, como falta de financiamento, falta de pessoal, capacidade, competências para apoiar o trabalho desenvolvido. E, no cômputo geral, falta de tempo, recursos, compreensão, para se poder trabalhar com outros agentes do setor da saúde, como reguladores, governos, etc. Por isso, aquilo que pretendemos com este webinar hoje é falar sobre as necessidades mais pressantes que foram aqui respondidas pelos inquiridos. E hoje, eu depois passarei a palavra ao Ravi, que vos falará sobre criar campanhas digitais, como podem utilizar a vossa energia criativa para consciencializar, dar visibilidade, partilhar os vossos problemas. E em webinars futuros falaremos também sobre as necessidades mais urgentes que mais afetam esta comunidade e, por conseguinte, o pessoal, os voluntários, o financiamento, a gestão operacional, e também analisaremos a forma como cada organização pode fazer parte, pode fazer-se parte deste ciclo. Mas, sem mais tardar, Ravi Ruparel, passo-lhe a palavra, se faz favor, Ravi. Muito obrigado, Margaret. Eu vou também partilhar o meu ecrã. E espero que todos consigam ver. Muito bem. Muito obrigado também aos intérpretes. Agradeço também a lembrança. Estou aqui para vos falar sobre marketing digital e vou dividir a minha apresentação em 2 partes.
duas partes, marketing digital e criatividade. Depois poderão enviar-nos as vossas perguntas, se tiverem, eu terei todo o prazer em responder, isto é, se tiverem alguma. E depois levantarão a mão, se porventura não estiverem a ouvir-me. Bom, marketing digital. Nesta primeira parte, eu vou dizer-vos que razão é que acho que, na minha experiência, isto vos poderá ajudar. Quais são as principais mensagens? Dizer-vos quais são as principais estratégias de mídia, o que é que pode ser o sucesso para vocês, e algo que nós achamos que é muito importante, a forma como nós vemos o marketing digital, para que vocês compreendam melhor e como é que podem fazer com que funcione a vosso favor. E como é que acham que podem fazer bem este marketing digital? Eu penso que muitos de vocês têm filhos, como eu, não só eles, estão todos nas redes sociais, conhecem bem o mundo digital. E no mundo inteiro, nestes últimos anos, as redes sociais tornaram-se uma forma muito eficiente para ajudar os doentes a compreender, a aprender mais. De facto, a ferramenta digital é muito eficaz e, sobretudo, barata, comparativamente com todo o material e literatura escrita. Bom, para atrair mais audiência, para disseminar a vossa informação. Eu penso que hoje, sem o digital, qualquer organização, a vida para qualquer organização seria mais difícil. Mas o digital está sempre, evidentemente, muito denso, muita informação. É preciso aqui poder penetrar, e isso é que é importante saber como. Não esqueçamos que o digital é global, é mundial. Podem criar influência e poder partilhar aquilo que entendem a nível mundial também. Ora, quem sou eu? Bom, eu vivo em Londres, tenho 2 filhos, tenho aqui algumas imagens para humanizar um pouco, tenho um filho e uma filha, e nestes últimos 3 anos eu tenho lançado muitas campanhas de sensibilização relativamente a 10 doenças em mais de 40 países e tenho orgulho. Juntamente com a equipa, nós temos podido ajudar cerca de 1 milhão de pessoas. São muitas pessoas, realmente é recompensador, e eu quero aqui partilhar convosco esta experiência. Sou também paciente. Fui diagnosticado com cancro, e sei que de vosso lado são muitos voluntários, e eu também sou voluntário para sensibilizar as pessoas, falo com outras pessoas de outros países, tentando ajudar, e sou também um doador. E graças a esta experiência, e que por ser alguém que também está muito envolvido e compreende bem a falta de recursos, falando com médicos, falando com doentes, eu talvez já seja uma pessoa adequada para vos ajudar. Evidentemente, eu não vou aqui estar a sugerir que façam o que quer que seja, desperdiçando o vosso dinheiro, certamente que não. E eu espero que nesta sessão de meia hora que eu tenho, compreendam bem alguns dos elementos importantes da estratégia relativa aos mídias digitais. E aqui são algumas das mensagens-chave. Todos podem ser criativos. O marketing digital é realmente um combustível para as ideias criativas. E depois, evidentemente, é preciso saber comunicar as mensagens relativas à saúde, que são mais complexas. Ora, a estratégia adequada, durante toda a minha apresentação, eu vou tentar ser simples. Eu depois entrei um pouco nos detalhes. Tenho muito para dizer, depois tentarei ser breve, mas depois vão receber a minha apresentação. Eu penso que o mais importante é estarem presentes. Não estar num canal digital como este, ou Instagram, ou TikTok, ou YouTube. Este é o primeiro erro que se pode cometer. Por isso, o melhor, o adequado, é estar presente. Segundo, algo que a minha agência fez recentemente, e revitalizamos, e aliás o que estamos a fazer, é trabalhar com todas as organizações no mundo inteiro, e aquilo que eu quero provar hoje aqui, e que eu acredito, é que vocês devem ser limpos, digamos, sem arestas, simples, na identidade que vocês querem transmitir. Porque as coisas mudam todos os dias, e estando presente significa que vocês têm um endereço ao qual as pessoas podem dirigir, podem ser descobertos se alguém vos tentar descobrir, porque nem todos estão à procura da mesma coisa, os gostos e as cores não se discutem, e vocês têm que estar presentes em todo lado, as pessoas têm que ter a possibilidade de vos descobrir.
E depois, naquilo que vos vou enviar, no material que vos vou enviar, certamente encontrarão informação que é pertinente para este trabalho. E depois, tem que separar bem, digamos, o trigo do joio. Ou seja, como disse há pouco, o mundo digital é um mundo muito denso, há muita informação, e aqui vocês têm que se destacar. Têm que ser criativos. Depois, muito importante, ou seja, a publicidade paga é muito importante. Há dezenas de milhares de pessoas, ou seja, a publicidade só para estar... ou seja, a estratégia adequada, para ser simples, é serem limpinhos, estar presente, tem que ser possível de serem descobertos, serem criativos, e depois o social advertising, ou seja, é aquelas publicidades que surgem nas redes sociais. Eu penso que a estratégia certa tem que compreender aquilo que é importante. Uma boa estratégia significa, se está a funcionar, e vocês estão a ajudar as pessoas, têm bom apoio, estão a criar uma comunidade de pessoas e estão a criar a vossa própria influência. Mas se querem avaliar o sucesso daqui a 1 ano, 2 anos ou mais, tem que se colocar a pergunta: será que estão a ajudar de facto os pacientes? Será que estão a ajudar os cuidadores, as famílias dos doentes com informação? Será que a vossa comunidade está a crescer em todas as direções e os voluntários e os doadores têm mais voluntários, por exemplo, mais doações, mais assessores que vos ajudam? Será que estão mais ligados com todos os programas de pesquisa e de desenvolvimento do mundo inteiro? E por último, será que são a ser mais vocais? Será que há cada vez mais pessoas a ouvir a vossa voz e as vossas preocupações? Ora, the value formula, ou seja, a fórmula de valor. Aqui, a ideia é que no decorrer do tempo, vocês devem poder fazer crescer o valor da vossa organização através de mais membros, sim, autoridade, e providenciando boa assistência e apoio. E aqui há... Ora, há aqui uma interrupção porque eu estou a ouvir muitas vozes ao mesmo tempo. Houve aqui... Muito bem, parece que houve aqui um problema técnico. Bom, voltemos então à apresentação. Ser atraente. Utilizar as redes sociais, os mídia, para que as pessoas saibam que vocês existem. Sejam envolvidos com as pessoas, criando contextos, utilizando as plataformas de redes sociais, e depois inquéritos, ou chats, ou live stream, aquelas transmissões em direto, datas para eventos, para que as pessoas estejam ligadas a vocês e à vossa causa. E depois, eventos. Isso no decorrer do tempo. A vossa estratégia, se concentrar nas diferentes áreas, assegurando que vocês são atraentes, estão a captar a atenção das pessoas, e estão a providenciar a informação necessária, e o vosso número de membros vai crescer, e o valor da vossa organização vai certamente melhorar ou aumentar. Bom, eu serei rápido nesta parte. Atração, o que é isso? O que é atração? Tem que estar no lugar certo, no momento certo. Por isso é que eu disse há pouco estar presente. Tem que ter um plano de comunicação, saber quais são as vossas mensagens, fazer com que tudo seja consistente. Não tem que ser muito caro, mas semelhante, consistente, para que sejam reconhecidos. Tem que equiparar o vosso conteúdo àquilo que procuram. São crianças, o género, orientar mais para as mulheres, tem que ser amigo desta comunidade, da vossa audiência, uma audiência mais jovem ou não, tem que evidentemente ser mais orientados na linguagem jovem, e devem utilizar evidentemente a publicidade. Alguns exemplos para... Aqui temos uma Cancer Research, uma pesquisa na área do cancro no Reino Unido. Temos aqui o Facebook, Instagram, mensagens claras, imagens que são, fotografias que são reais para contar uma história, e depois temos aqui a história à direita, com imagens grandes, e aqui temos a história, infelizmente, triste de uma pessoa, e as pessoas vão depois comentar, vão estar envolvidas. Não tem que ser sempre fotografias, poderá ser como à direita, também ali azul, está ali evidentemente a dizer que fumar é a maior causa de cancro, que pode ser evitado no Reino Unido. E aqui vem novamente outra fundação, adaptando aqui o conteúdo para a audiência, utilizando aqui imagens. Talvez não seja apropriado para a vossa causa, mas há países e causas em que isso é necessário. Aqui Facebook também e Instagram. Aqui foi uma atração através da comédia, através
do bem-estar. Ou seja, ser atraente à vossa audiência, falar de algo que interesse à vossa audiência, ao vosso público-alvo, e façam da forma como entenderem. E aqui podem ver, com esta campanha de diabetes no Reino Unido, Facebook, imagens de excelente qualidade, com sites como Unsplash, que têm imagens gratuitas, que podem ser utilizadas, ou então através dos vossos grupos, que vos podem enviar as suas próprias imagens. Aqui temos uma imagem que nos foi enviada. E, claro, se alguém na vossa rede, que seja uma celebridade, evidentemente deve utilizar as suas histórias e imagens, não paguem alguém para o fazer, não, mas alguém que se possa voluntariar, evidentemente. Engagement, envolvimento. Compreender todos os elementos que as plataformas vos dispõem, Twitter, Facebook, o TikTok, cada uma delas tem características diferentes, mecanismos diferentes. E depois, evidentemente, também estabelecer regras para a comunidade, muito importante, para assegurar que, por exemplo, não se autoriza uma palavra grosseira, ou seja, não se pode estar aqui a tentar vender tudo o que seja a qualquer preço. Sejam pacientes, captem informação quando as pessoas estão a falar, sejam pacientes, ouçam, sejam amáveis, agradecidos e, claro, tenham sempre temas de discussão interessantes. Uma página social, podem ter todos os meses, criem, por exemplo, uma página sobre voluntários, ou o tema sobre voluntários. Tenham um mês, por exemplo, da caridade, etc. E aqui eu vou passando em frente a estes exemplos muito rapidamente. Podem falar também de coisas ou de informações que não são necessariamente importantes para as crianças, aqui à direita, mas podem utilizar algum conteúdo, como este aqui, que nós reutilizamos nas redes sociais, ou então criar ou organizar aqui alguns eventos, como este aqui, a imagem do lado esquerdo. Aqui vem novamente pessoas, imagem simples, mas aqui há um envolvimento profundo. O que é que pensam disto, por exemplo? Essa é que é a questão. Esta partilha, estes novos programas, para que as pessoas estejam realmente envolvidas e queiram fazer parte deste programa. E por último, esta fórmula temos que atrair apoio, partilhar, com imagens, com mensagens simples, e para que as pessoas sejam levadas para onde vocês querem, para onde vocês querem levá-las, e que incluam todos os vossos contactos, evidentemente, para que as pessoas que queiram conversar convosco tenham a possibilidade de o fazer, e então terão cada vez mais pessoas interessadas no conteúdo que vocês estão a postar. Também pode convidar pessoas também para participar. Muito bem, aqui estou eu então. Depois de 2 anos do meu envolvimento, eu próprio também aderi ao grupo. E 3 anos depois estou hoje também a fazer estes donativos, ou seja, a preparar também reuniões, etc. Não precisamos realmente de muito. Às vezes as pessoas precisam de milhares de likes e de visualizações. Não, só precisamos realmente é de chegar até às pessoas certas que nos possam ajudar na nossa organização para que ela se torne cada vez mais forte. E, portanto, aqui as redes sociais têm um papel importante. Aqui podem ver outros exemplos também com os vídeos TikTok, onde nós podemos partilhar também algumas informações, por exemplo, a nível nutricional. E já sei que temos pouco tempo, mas vou mostrar-vos agora a próxima parte, que é a criatividade. Porque é que eu considero que a criatividade é muito importante? Como poder fazer com que as nossas ideias tenham vida por meio de campanhas de marketing. Eu gosto muito da criatividade e vou partilhar também convosco alguns exemplos da minha própria vida. Nós todos vivemos uma vida agitada e barulhenta, mas a forma como nós nos conectamos com alguém é muito importante. Não temos muito tempo, efetivamente, para fazer com que haja esta necessidade crescente de virar a cabeça ou de parar, por exemplo. Queremos que as pessoas aprendam alguma coisa, participem, possam doar, serem voluntários. Criatividade é muito importante, porque caso contrário as pessoas não vão aderir.
Como é que nós podemos ser mais criativos? Bom, aqui não é só pensar que algumas pessoas o são, outras não. Nós precisamos de ter aqui um plano bem definido, uma meta, um desafio. Qual é a campanha? A campanha para donativos ou para outros efeitos? E depois também compreender aquilo que as pessoas querem. O cérebro funciona desta forma. Nós fazemos as coisas repetidamente e depois não sabemos exatamente qual é a trajetória. Portanto, o importante aqui é respirar e ponderar antes de avançarmos com uma determinada ideia. A questão, por exemplo, dos mapas mentais são muito importantes. Sempre respirarmos fundo antes de assumirmos seja o que for, até porque o próprio cérebro depois encarrega-se disso. Nós precisamos sempre de ampliar as nossas possibilidades. Se realmente nós queremos fazer alguma pesquisa, vamos até ao Google, ver o que é que está a acontecer também, conjunto de outras áreas médicas, no vosso contexto, nas doenças, e podem utilizar a tecnologia. Basta, por exemplo, colocar algumas palavras-chave, alguns hashtags, por exemplo, e as pessoas podem se inspirar também das vossas atividades e de outras organizações. Podemos também introduzir esta parte do acaso no nosso pensamento. Pensar, bom, eu posso fazer isto ou aquilo e vamos testar para ver o que é que acontece. E nós nunca devemos parar apenas com uma ideia, nós devemos sempre tentar criar novas ideias. Temos 10 ideias, por exemplo, e depois reduzir e ver quais são as que funcionam. Alguns exemplos daquilo que eu fiz, e muitos deles não são apenas digitais. Eu já trabalhei também com algumas celebridades, utilizando, por exemplo, estes símbolos, como a fotografia. Este é um DJ, por exemplo. Criei também esta escultura, que é muito interessante quando se faz o movimento ocular, consegue ter aqui uma visão, um efeito visual muito interessante. Aqui também estes temas que podem também ser enviados para o Instagram. Criatividade para também é importante quando fazer com que realmente voltemos a cabeça para olhar para alguma coisa, de modo a que as pessoas realmente parem na rua para ver o que está a acontecer. Como é que nós podemos tornar uma ideia que se possa depois traduzir numa campanha? No fundo, é termos uma história para contar, com um início, meio e fim. Por exemplo, começar numa segunda-feira, sexta-feira terminamos e na quarta-feira vamos ter um evento em direto. Sermos muito claros relativamente às nossas mensagens, do que nós queremos fazer, e que tudo seja feito realmente através das diferentes multimídia, não só através do Facebook ou outros, mas diferentes meios de comunicação. Compreendemos as diferentes etapas, termos esta consciência, o envolvimento, às vezes centenas de euros ou dólares, pode nos levar muito longe nas nossas campanhas e garantir também que nós estamos realmente a corresponder ao nosso público utilizando o canal dos mídia mais interessante. Portanto, os TikTok, por exemplo, para as populações mais jovens. Eu penso que também que é importante tornar as coisas visíveis, falarmos, por exemplo, dos sintomas, partilharmos histórias, utilizar palavras, a arte. Depois também, como pronunciar determinadas palavras, por exemplo, com a palavra Schögren. Portanto, vídeos que possam ajudar, como é que nós podemos pronunciar estas palavras. E as pessoas depois têm curiosidade em aprender um pouco mais. E depois temos os nossos dias mundiais temáticos para coordenar então o nosso foco. Bom, o marketing digital é apenas uma jornada, é apenas uma viagem, mas não se deve ficar realmente só por aqui. É importante termos conversas reais, encontrarmos com as pessoas, compreender também qual é a nossa meta. Esta imagem é a minha favorita. Pediram também do supermercado Asda para festejarmos as nossas campanhas no lançamento também de um filme. Queriam que realmente fosse, de facto, baixo. E com estes stickers, com estes autocolantes nas bananas, nós conseguimos vender imenso. Isto para dizer que precisamos ser criativos. É importante e fazer com que estas ideias criativas possam realmente ser traduzidas em campanhas apropriadas. Pensarmos que todos podemos ser criativos e utilizar também o marketing digital como combustível
no fundo, para as nossas ideias criativas e manter sempre uma estratégia simples. Bom, é o fim da minha apresentação. Foi uma apresentação rápida, mas eu espero que tenha sido apelativo. E vai haver também material de suporte para a minha apresentação. Portanto, muito obrigado pela vossa escuta. Nós é que agradecemos, Ravi. Temos, de facto, aqui algumas perguntas para te colocar. A primeira é quanto tempo é necessário investir nas redes sociais e qual é, no fundo, o retorno que nós podemos ter disso relativamente às redes sociais? Nós temos que fazer realmente um investimento e o primeiro é uma questão da presença, da nossa identidade e garantir efetivamente aquilo que vai acontecer a seguir. Nós não podemos assumir que é algo que tenha que ser feito apenas 30 minutos por dia. Temos uma campanha, dizer, bom, eu tenho algum tempo, por exemplo, em setembro, e eu quero alcançar esta meta para que realmente as campanhas sejam de sucesso. Se queremos recrutar, por exemplo, 5 voluntários até setembro, se o sucesso for com essas 5 pessoas, e se calhar só investiram 1 hora para poder, no fundo, criar os posts depois nas redes sociais com aqueles pessoas que querem. Em termos depois de panorama global, temos que pensar também a longo prazo, 1, 2, 3 anos, ajudar as pessoas a termos influência. Deixem ver se eu consigo encontrar o slide onde eu falei sobre o sucesso. Se a vossa comunidade está a crescer, que as pessoas estão a doar e que têm voluntários, podemos também estabelecer metas para nós próprios. Quantos voluntários, quantas doações, ou donativos neste caso, mas temos sempre um conjunto de medidas para o sucesso. Não se trata efetivamente de uma tarefa em part-time. Nós podemos realmente ter uma campanha bem definida ao longo do tempo, mas temos que realmente ter tudo isto bem estruturado. Muito obrigado, Ravi. Temos aqui uma outra pergunta interessante. No fundo, a pergunta é saber como é que podemos iniciar uma associação de pacientes, de doentes que não está presente nas redes sociais. O que é que tu aconselhas? Como é que nós podemos, então, iniciar uma apresentação ou com uma série de diferentes posts? Como é que nós iniciamos? A primeira coisa a fazer-se, efetivamente, é podemos termos realmente as nossas moradas junto das redes sociais. Garantir que toda a gente tem os nossos contactos, e-mail, números de telefone, etc. E depois tentar pensar realmente, falar com o mundo, dizer, olha, nós somos X, estamos prestes a fazer isto. E a partir daí podemos, de facto, aumentar a nossa estratégia e a nossa história. E talvez também ter um calendário, dizer, olha, até 2023 queremos fazer isto enquanto organização e é aqui que nós gostaríamos de ter a vossa ajuda. Consciencialização, recrutamento, doações e depois dividir tudo isto com a experiência. As pessoas sabem que vocês existem, reconhecem-vos e depois mensagens muito simples para poderem crescer. E eu penso que só isto, por si só, pode realmente fazer toda a diferença. Estás tudo ligado ao fim e ao cabo. É assim que eu começaria com certeza. A Cátia pediu a palavra, entretanto. Verifiquei também que quer também ter fotografias muito alegres. Mas porquê? Se nós queremos partilhar algo que não é positivo, porquê só fotografias positivas de felicidade? Pode utilizar diferentes imagens, de facto. Aquilo que eu verifico é que as imagens positivas, de facto, trazem as pessoas, porque as pessoas não querem este negativismo.
aquela imagem, por exemplo, daquela senhora que eu vos mostrei, faleceu logo a seguir. Mas esta parte educativa, positiva, é importante. Um casal, por exemplo, juntos, se eu tivesse mostrado essa senhora muito doente, provavelmente as pessoas se iriam afastar. Isto não quer dizer que não possam utilizar, porque em determinados contextos e circunstâncias, onde em determinadas notícias, aliás, doenças que realmente é muito visível, eu penso que aqui então pode-se, por exemplo, a indústria do tabaco já tem usado também estas imagens, por exemplo, com o cancro dos pulmões, etc. Mas há pessoas que continuam a não querer ligar essas fotografias, essas imagens, mas tudo isto tem que estar ligado à campanha que vocês querem de facto criar. Infelizmente ou não, nós todos queremos viver num planeta positivo e, portanto, por isso é que eu considero que estas imagens são boas. Nós temos que realmente cingir-nos à nossa história, termos, de facto, as imagens que são relevantes para esse efeito. Obrigado. Obrigado, Ravi. Tens aqui uma outra pergunta. E penso que ela ficou também impressionada pela qualidade da sua apresentação. Porque ela diz, como é que nós podemos fazer isto apenas com voluntários? Há várias partes da vossa organização que vão precisar de ajuda e aqui vemos que precisamos de ajuda. Há pessoas que realmente gostam imenso, por exemplo, das redes sociais e de facto que gostam da internet. Obviamente depende, e nós precisamos de ter também tempo, e é aqui que realmente nós podemos pensar que não vamos ter tantos problemas. As pessoas não se importam de dividir efetivamente tudo isto com o público. Não é efetivamente como se estivéssemos a apresentar um espetáculo. Toda a gente faz parte desta viagem. Se precisam de uma imagem, podem perguntar ao vosso público no Facebook. Estejam presentes, cresçam e depois tentem alavancar para as pessoas que estão na vossa comunidade. Por exemplo, pode haver um fotógrafo que vos ajude a tirar uma fotografia, dizendo, olha, nós precisamos de ajuda nesta área. Pode não ser para sempre, pode ser só uma coisa pontual, mas as pessoas, e vão ficar surpreendidas, que muitas vezes as pessoas querem ajudar. As pessoas e os seres humanos querem se ajudar uns aos outros, porque o objetivo final é realmente fazer com que possam ajudar-se mutuamente. Comunidade e influência vão ver que tudo isto se torna quase que automático. O trabalho inicial é que é o mais complicado. Muito bem, o futuro, no fundo, passa pelas redes sociais, certo? É muito pelas redes sociais, certo? De todo o trabalho que nós fizemos, nós podemos realmente alcançar cada vez mais pessoas através das redes sociais, mas não é só isso, tudo isto está conectado a tudo. Tem que haver uma organização que tenha um apoio educativo, um website, brochuras, eventos caritativos, um dia mundial, um dia da consciencialização. Enfim, se nós falarmos da comunicação e do marketing, eu diria que as redes sociais aumentam nos últimos anos. E, portanto, hoje em dia, a organização para a qual eu trabalho, sem as redes sociais, provavelmente nós nem sequer existiríamos, porque a angariação de fundos, trabalho de voluntários, a partilha, materiais educativos, tudo isto só pode ser feito através também das redes sociais. Por isso, vai ajudar-vos e com certeza que está para ficar. Pode haver algumas coisas que vão fechar, por assim dizer, amanhã, mas é importante realmente gostarmos e usarmos também. A vantagem também das redes sociais é que mesmo se não haja realmente o website, é que a maior parte destas redes são gratuitas, ou seja, não acresce.
custos para começar uma comunicação ou uma organização. Isto é um aspecto importante. Muito bem, julgo que não há mais questões. Muito obrigado, Ravi, por esta apresentação fantástica, pela sua partilha. Obrigado por partilhares a tua experiência e eu sei que todos estes elementos e estas pistas vão inspirar o nosso público. Muito bem, vamos então passar agora ao nosso segundo orador, Kati. Olá, espero que me consigam ouvir. Muito bem. Chegou a minha vez, então, de mostrar-vos como poder, então, construir esta parte. Muito bem. Quais são, então, as relações de imprensa bem-sucedidas? Acreditamos que esta assessoria de imprensa é bem-sucedida que envolve construção de relacionamento. Sem cultivar relacionamentos com a mídia, uma conversa, por exemplo, de comunicado à imprensa não será muito eficaz. Infelizmente, muitas pessoas falham nesse aspecto tão importante ao tentarem escrever, por exemplo, um comunicado de imprensa por conta própria. No fundo, só tentam fazer isto, mas sem criar realmente uma boa relação com os mídia. E isto é errado. Por isso, como poder realmente construir um bom relacionamento com a empresa? Como conseguir mais cobertura dos mídia para a expansão dos negócios? Nós temos que pensar que, de facto, o vencedor deve responder às perguntas. Por que é que os mídia se importam? Por que é que se importam agora? Estas são as duas questões principais que nós temos de ter responder para os mídia. E, no fundo, como criar estas relações com os mídia? Em primeiro lugar, temos que realmente ter o alcance de iniciativas, depende da qualidade do relacionamento com jornalistas. Temos que encontrar os jornalistas que possam realmente ter os melhores artigos. Não por uma questão de estilo ou de música. Não, nós temos que realmente fazer com que eles se tornem cada vez melhores jornalistas. Para isso, nós temos que fortalecer a nossa relação com eles. Temos que ser muito honestos com eles. Não podemos estar a mentir. Sempre mostrar o nosso interesse de forma honesta sobre jornalistas e a sua promoção, e não é a profissão, e não apenas para promover a nossa história. Temos que mostrar um alto valor, mas acima de tudo também temos que ter um porta-voz para os contactos do dia a dia, alguém que esteja disponível, portanto, disponível, esta disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana, com respostas imediatas, e portanto isto tem que ser feito através das relações com jornalistas. Aqui temos também, em termos de conteúdo, fazer com que sejam atrativos. Nós temos, por exemplo, estas ferramentas que são agora digitais e temos que também ter, por exemplo, os arquivos dos multimídia com imagens, vídeos ou infográficos. Temos também ter os links para conteúdo adicional. Temos também ter a parte das partilhas nas redes sociais. E tudo isto porque estes elementos podem realmente aumentar e melhorar a imagem da marca, facilita o trabalho também dos jornalistas e economiza-se tempo. E vai criar também mais envolvimento. É muito importante também para nossos comunicados de imprensa. Ora, por que é que podemos fazer mais? Para termos mais aumento na nossa cobertura. Bom, estas secções na parte da redação devem conter notícias e informações relevantes sobre a empresa, com muitos jornalistas, investidores, parceiros, novos membros, parceiros e consumidores também comuns, que se consultam esta secção para obterem mais informação sobre vocês, sobre a vossa empresa, sobre a marca, sobre a doença, etc. Para além disso, os comunicados de imprensa, e nomeadamente também com a secção da redação, contém os dados do contacto da empresa, os contactos dos responsáveis, a história da empresa com a criação, valores, a visão. E isto é importante, quando um jornalista se entra na vossa sala de redação, a pessoa consegue encontrar absolutamente tudo. Portanto, é mais fácil compreender o trabalho, a associação e aprender qual é o vosso papel, objetivos, etc.
É importante também saber que um comunicado de imprensa que seja vencedor tem que ser digitalizado. Há muita investigação que mostra que os comunicados de imprensa digitalizados fornecem maior visibilidade do que os tradicionais. 80% das pessoas lembram-se daquilo que veem, enquanto 30% das pessoas lembram-se daquilo que leram. 71% dos jornalistas, sempre ou frequentemente, usam imagens e vídeos. 68% dos comunicados de imprensa são os mais visitados e que contêm normalmente uma componente multimídia. Os comunicados de imprensa que contêm imagens obtêm 1,4 vezes mais visualizações, enquanto que os que contêm vídeos têm 2,8 vezes mais visualizações. Portanto, como podem constatar, é muito importante ter toda esta parte também dos comunicados de imprensa também digitalizados. Depois, um comunicado de imprensa que não consiga enviar a qualquer momento, por exemplo, seguir uma determinada regra, nós temos que efetivamente termos sempre um ar muito fresco, interessante. Um comunicado de imprensa que partilhe estas novidades. Mais uma vez, nós temos que realmente ter um comunicado de imprensa que seja enviado também aos jornalistas de forma apropriada. Os jornalistas devem ser escolhidos com cautela, pois são eles que vão divulgar as nossas informações para o público. Eu sei que às vezes é difícil, mas é realmente uma parte muito importante do nosso trabalho, do vosso trabalho também, para conseguirem então obter um bom comunicado de imprensa, bem-sucedido, tendo então boas relações com os mídia. Ao fazerem, ao criarem esta lista, devem também ver quais são os seus interesses. Os interesses também, e os jornalistas recebem muitas vezes essa parte, e portanto hoje nós temos que realmente mostrar aquilo que é relevante. Por isso é importante encontrarmos os bons jornalistas, ver qual é o seu público. Se temos, por exemplo, um comunicado de imprensa sobre saúde, ou a vossa associação estão a falar, por exemplo, sobre os nossos doentes, nós precisamos de ter aqui relações que os jornalistas tenham também para esta cobertura. E não é apenas só as experiências financeiras ou experiências que tenham noutros domínios. Portanto, temos que escolher. Pode ser realmente em termos de estilo de vida, mas nada mais do que isso. De facto, um comunicado de imprensa vencedor precisa de uma metodologia adequada. Portanto, contactem sempre que acham que realmente eles vão escutar-vos. É importante criar estas relações. Sejam muito claros nos vossos e-mails, evitar anexos que raramente são vistos e tentar variar o nosso conteúdo para manter o interesse. E antes de enviar um comunicado de imprensa, antecipe as possíveis solicitações para responder rapidamente se necessário. Se o jornalista solicitar esclarecimentos ou informações adicionais sobre determinados pontos, economize tempo e credibilidade, fornecendo uma resposta imediata. No espaço de 1 hora ou 2, até porque as notícias são muito rápidas e, por isso, o tempo realmente é dinheiro para o jornalista. Aqui estão então os 7 passos. Fazer então uma lista das metas, seja você mesmo, apenas uma pessoa de contacto ou de ligação, para ter uma pessoa ou 2 prontas e disponíveis. Ninguém pode falar-se da vossa associação. É necessário que haja cooperação, é preciso educar, preparar essas pessoas para que sejam prontas e disponíveis a responder aos jornalistas. Tente descobrir quais são os seus interesses, perceber a sua filosofia e conhecer também as horas de atendimento. Isso é muito importante e que essas oportunidades são prontas, sim. Muito obrigado. Em pouco tempo eu consegui transmitir estas mensagens e os pontos principais para realmente ter um comunicado de imprensa bem sucedido. Muito obrigado. Muito obrigado, Cati. Algumas perguntas para ti. Ora bem, a primeira.
pergunta o que pensa da regra dos 80-20, ou seja, 80% do conteúdo devia ser realmente de valor acrescentado, algo de novo, e 20% para promover um pouco a associação ou o evento em questão. O que achas desta regra? Será que se aplica à nossa comunicação? Nem sempre. Às vezes é preciso enviar um comunicado de imprensa, ou seja, podemos promover a nossa associação, ou a vossa associação, convidando as pessoas a ler as informações, as informações certas, e no final da comunicação poderá também ter algo sobre a vossa associação, uma informação. É assim que se promove. E o jornalista depois poderá ter 1 ou 2 parágrafos para o seu próprio texto, mas não 80-20, digamos, porque de facto isto não são notícias. Pode-se fazer-se isso quando há um artigo. Quando nos é perguntado ou pedido um artigo com 600 palavras, sim, claro. Aí sim, poderão ter a tal regra das 80-20. Promovendo também a vossa associação. Mas, se tiverem que enviar um comunicado de imprensa, uma notícia, relativamente a um dia, a um evento, seja, mas se for uma notícia, não. É claro, esta é a minha opinião. Muito obrigado, Cati. Uma outra pergunta, aliás, a mesma também para o Ravi. Quando se começa e que não se conhece nada, que não somos profissionais da comunicação, pergunto, quais são os erros que devem ser evitados e como é que se inseta uma conversa com um jornalista, como é que se consegue encontrar um primeiro contacto, estabelecer um primeiro contacto? Sejam vocês próprios. Primeiro tem que fazer uma lista. O mais importante é fazer uma lista adequada, uma boa lista de jornalistas. Ou seja, quem é a vossa audiência? Isso vai conseguir-se para além dos ministérios pertinentes, ou então telefonando um a um a cada um. E depois, quando tiverem encontrado os contactos respectivos, telefonam à pessoa, cumprimentem, eu sou a Cati, por exemplo, da Galeana, gostaria de lhe enviar um comunicado de imprensa relativamente a determinada notícia, sejam honestos, sejam diferentes, francos, não contem mentiras, não tentem ser impressionantes, não tentem estar a impressionar ninguém. Não tentem fazer isso. Sejam francos e honestos e sejam vocês próprios. E o jornalista, se vocês tiverem uma notícia, alguma coisa importante para comunicar, eu estou certo que essa pessoa vai dar-vos ouvidos. Vai ouvir o que tem para dizer. Completamente. E também, para começar uma comunicação, então assegurar uma comunicação durante todo o ano, também aconselhamos as associações para recorrerem a 2 grandes eventos, que estão no mês de abril, ou seja, no mês oficial do Chakran Awareness Moment, não sei, é o dia da sensibilização, no mês de abril, e o Dia Mundial do Chakran em janeiro. São 2 elementos de comunicação muito importantes para as associações de pacientes, porque durante esses eventos é muito mais fácil contactar jornalistas, e até ter ali uma comunicação de imprensa ou enfim, outro tipo de ferramenta que a vossa associação vai utilizar. E isto assim permite, isso me permite e nós propomos também às nossas associações membros elementos de comunicação, na maior parte do tempo na sua própria língua, que pode ser difundido diretamente aos jornalistas ou então comunicado nas redes sociais, de acordo com o modelo que o Ravi nos apresentou anteriormente. E, seja como for, aqui também Chakran na Europa poderá ajudar-vos, evidentemente, se for necessário. Eu não tenho outras perguntas de momento.
Se me permite, eu posso acrescentar um ponto. Ora, um bom exemplo relativamente aos membros. Quando iniciámos a Showground Europe e tivemos a nossa primeiro workshop, ou o nosso dia de Showground, houve um comunicado de imprensa e recorremos a uma agência noticiosa, enviámos em inglês, e porque tínhamos a notícia e press clippings no mundo inteiro. Enviámos também uma versão inglesa para todos os nossos membros locais. E todos os membros que traduziram nas suas próprias línguas respectivas tiveram acesso aos jornalistas, aos meios de comunicação e foram bem-sucedidos, conseguiram reunir muitos clippings nas suas línguas locais no seu país. Por exemplo, a Eliana traduziu, adaptou a versão e recebemos cerca de 85 press clippings naquele dia só. Ou seja, a Showgrounds Europe pode fornecer-vos a versão inglesa, ou dobrada, ou traduzida, se puderem enviar, é muito bom, porque nós temos materiais que podem ser adaptados. Showground poderá enviar, ou então poderá abrir o nosso portal também, e encontrará a informação necessária. Sim, toda a razão. Por isso estamos aqui também para vos ajudar, a vossa associação e pacientes. Bom, entre aqueles que nos estão a ouvir, será que alguém gostaria de fazer uso da palavra, colocar uma pergunta, fazer um comentário? Não sei. Estamos à vossa disposição. Ora, como é que nós podemos dirigir a nossa comunicação aos mais velhos, ou seja, aqueles que não são ou que não estão nas redes sociais, não utilizam a internet? Uma pergunta muito pertinente, sobretudo aqui no âmbito do Showground, porque sabemos que há pacientes que já são mais velhos e que não nasceram com esta vontade de querer ou não são tecnologicamente entendidos, digamos. Como é que se atinge ou chega a essa população? Ravi, Cátia, quem vai responder? Ou seja, como é que comunicamos para essas pessoas? Ravi. Ora, Old Man's Disease. Em geral, a doença que eu tenho, as pessoas têm-na depois dos 70 anos de idade. Mas eu, infelizmente, tive mais cedo. Na minha experiência, sim, muitas pessoas mais velhas não estão nas redes sociais, mas a partir do momento em que sabem que alguma coisa está disponível online, vão inscrever-se, vão registrar, ou porque pedem aos pais, ou aos filhos, aos amigos, aos pais, enfim, desculpem, aos filhos, aos netos. A imagem que mostrei há pouco, eu estava ali a falar numa sala com cerca de 100 pessoas, a média da idade era 75 anos. No dia seguinte, muitas pessoas se juntaram ao Facebook, com a ajuda do filho, da filha, dos netos. Por isso eu penso que, se puderem prestar assistência e informação de pares, dos outros pares, e sobretudo aquele grupo que eu coloquei no reúno, é um grupo privado, e eu posso telefonar alguém às 2 da manhã e colocar uma pergunta. Imagina, eu tive um tratamento, eu tenho aqui, por exemplo, uma mancha avermelhada no meu ombro. Passado 2 minutos, eu tenho 25 pessoas que me respondem a contar a sua experiência, porque eu fiz um tratamento, também tive aqui uma mancha deste tamanho, daquele tamanho. E como é tão valioso esta informação, a minha experiência diz-me que as outras pessoas também poderão achar que essa minha experiência é interessante para elas, para nós não ficarmos mais assustados e angustiados ainda. E devido à Covid, muitas pessoas mais velhas estão agora também mais orientadas para as novas tecnologias, porque tiveram que comunicar por Zoom ou por outras ferramentas com a sua família. Eu não estou a ver a minha mãe a utilizar o Zoom. Ou seja, não conseguia no passado. Ela agora não sai do Zoom. Parece engraçado, mas é verdade. É de facto que há ainda pessoas que não estão online, mas há muitas pessoas que vão querer, se souberem onde chegar a esta ferramenta, vão querer entrar. E depois encontram ali uma forma também de se ocuparem. E as pessoas sempre que, quando hoje têm 70, todas tiveram que se adaptar. A minha mãe, por exemplo, quando não tinha televisão, era mais novinha, ouvia a rádio. Mas ainda tem que se lembrar de fazer as coisas de forma simples, básicas, porque as pessoas não fiquem atemoradas, não fiquem receosas de querer utilizar estas novas tecnologias. E não se esqueçam que nós temos que formar essas pessoas também.
tentando organizar seminários, formar estas pessoas, educá-las, utilizando o Zoom, podem entrar, podem vir ao vosso escritório, alguém tem que ensinar as pessoas também, evidentemente, a utilizar, a clicar aqui e colar. Por exemplo, o problema hoje é chegar aos mais jovens, porque eles escondem tudo o que fazem, rejeitam o Facebook, os pais é que utilizam o Facebook, isso é uma coisa para antigos, e eles agora utilizam, querem ser mais discretos e utilizam outras redes sociais. Mas no final, dar valor às pessoas. E o valor vem de uma organização, das pessoas partilharem informação. Ora, há uma pesquisa do Reino Unido, feito... Ou seja, 50% dos mais velhos e jovens, e 50% dos jovens que querem digital, porque 50-50. E eu concordo plenamente com o Ravi. Os mais jovens estão agora a esconder-se. Não querem dizer os seus nomes, mas agora os mais velhos, sim, eles tentam fazer-se conhecer, estão completamente abertos a colocar os nomes e muito mais predispostos então a utilizar, pois aqui não haverá que ter medo. Damos aqui uma outra pergunta de quem nos ouve. Quais são as primeiras etapas para as organizações que trabalham em conjunto quando há diferentes línguas utilizadas? Como gerir as mesmas línguas? Aqui eu não sei se estamos a falar de línguas de atitudes, de comportamentos, ou se estamos a falar de línguas de idiomas. Não, é preciso... tradução de 3 línguas diferentes. Ora, se há 3 línguas, como na Bélgica, a Bélgica é um exemplo disso, nós temos que ter 3 línguas. Na Bélgica há 3 línguas oficiais. Ou seja, se alguém falar uma língua diferente, não podemos forçar que essa pessoa agora vai falar uma outra língua. Bom, evidentemente a diferença, a linguagem ou a língua faz diferente. Mas vocês têm que ter um tema internacional muito importante. Se fizerem, por exemplo, uma campanha sobre sintomas, os sintomas são universais. E se tiverem uma boa campanha, um bom tema de campanha, pode reunir, agrupar as pessoas, terá tudo ser e com... Podemos depois utilizar o Zoom com interpretação. O Google pode fazer a tradução, é claro que não é melhor, mas poderá dar uma ajuda. E muitas das ferramentas que nós utilizamos, nós podemos colocar o texto em inglês e imediatamente vos convida a saber se querem traduzir para outras línguas. E eu penso também que podemos trabalhar com arte, fotografia. Há aqui a questão cultural que nos reúne. Esta imagem que está aqui, por exemplo, atrás de mim, é pintada por pessoas do mundo inteiro, de diferentes partes. Fizeram virtualmente, digitalmente, num projeto, e tenho aqui a imagem atrás de mim impressa. Por isso, o reunir não é só compreendermos uns aos outros, mas sim fazermos coisas juntos. E depois começarmos a fazer alguma coisa juntos, como aqui. Estamos aqui a ter uma conversa, e eu estou a falar aqui em várias línguas neste momento. Eu estou a falar inglês, mas estou a sair em várias línguas, é fantástico. Obrigado aos intérpretes. E onde é que se começaria quando nos reunimos? Bom, comecem por fazer as coisas juntos, incluindo, poderá ser línguas, arte, fotografias, partilhem as fotografias, por exemplo, e utilizem as redes sociais, quando as coisas começam a aprofundar-se, utilizem os recursos que têm disponíveis gratuitos, partilhem os recursos que cada um tem, partilhem. Por isso, se alguém criou alguma coisa em França, em francês, partilhem também com a equipa espanhola a fonte dessa ferramenta, ou a ferramenta, e assim metade do trabalho já está feito para o vosso parceiro em Espanha. Por isso, tentem trabalhar em conjunto e evidentemente encontrar temas que sejam do agrado de todos e importantes. Muito obrigado, Ravi, muito obrigado, Cati. Temos aqui algumas perguntas que vão caindo neste momento. Cati pergunta se tens um exemplo a dar-nos
de um comunicado de imprensa ou de uma campanha que tenhas realizado, que tenha feito a diferença para a organização. E como é que avaliou o sucesso? Há pouco já falámos sobre isso, com as publicações na imprensa, mas será que podes dar-nos um exemplo de comunicado de imprensa que tenhas feito e dizer-nos qual é a avaliação que fazes depois do sucesso? Ora, tenho que encontrar, porque agora estou na reunião Zoom, eu tenho que entrar no OneDrive, por exemplo, no Dia Mundial. No Dia Mundial, ou seja, posso dar um exemplo. Relativamente aos KPIs, pode avaliar-se o resultado dos comunicados de imprensa, mas com KPIs, os Key Performance Indicators, podemos saber quantos press clips é que juntamos, se o press clippings, quantos é que incorporar as vossas mensagens, aquilo que está na vossa mensagem ou no vosso comunicado de imprensa, quantos press clippings é que incluíram uma ou duas imagens que vocês enviaram, por exemplo. Quais são os grupos-alvo que leram o vosso comunicado de imprensa ou o vosso press clippings? Ou seja, é muito mais fácil termos KPIs quantitativos e não qualitativos, porque nós podemos, evidentemente, avaliar resultados qualitativos, mas para isso é preciso uma plataforma para poder avaliar os grupos-alvo, as idades, as faixas etárias, etc. Ou seja, no caso, nós podemos, com a Eliana, porque nós temos uma plataforma, eu tenho uma plataforma e eu passo isso à Eliana, porque ela é uma profissional nessa área. Mas isso é uma plataforma muito cara, muito cara. Por isso, o mais importante, e podem certamente utilizar, é a avaliação quantitativa. Os tais indicadores principais, ou seja, quantas pessoas é que leram, quantas comunicados de imprensa ou press clips é que têm as vossas mensagens, ou partes da vossa mensagem, quantas é que utilizaram as vossas imagens, se comunicado de imprensa foi publicado na sua integralidade ou se foi só excertos. Se colocaram, por exemplo, o vosso e-mail ou o vosso telefone, por exemplo, saber quantas chamadas ou quantos e-mails é que receberam depois de publicado o comunicado de imprensa. Ora, eu recordo um comunicado de imprensa para uma doença da Eliana, ou sobre lúpus, sobre outras doenças. Muitas vezes nós obtemos ou seja, temos muitas chamadas telefónicas logo a seguir ao comunicado de imprensa. Isto é um facto. Aliás, a Eliana sabe disso também. Quando nós enviamos o comunicado de imprensa, nós sabemos que, tendo nós também no comunicado de imprensa o nosso e-mail ou o nosso número de telefone, temos imediatamente, relativamente a uma doença específica, muitas chamadas. Se me derem 2 minutos, eu vou tentar encontrar aqui nos meus ficheiros, na nuvem, um exemplo para vos ilustrar aquilo que eu vos estou a dizer. 2 minutos, então. Se faz favor. Ou seja, porque realmente aqui faz a diferença e poderá ser uma história bem sucedida. Porque nós queremos exemplos, evidentemente, de histórias de sucesso. Ora bem, enquanto a Cátia está então a fazer as suas buscas, num último comentário de alguém que diz que não devemos recear estas novas plataformas como o TikTok, evidentemente isto no seguimento da apresentação da Ravi, é verdade que nas nossas associações seria bom que pudéssemos ter todo tipo de benévolos voluntários de todas as idades que nos permita comunicar com todos os públicos e não devemos, evidentemente, afastar determinadas plataformas porque não estamos habituados a elas. Não devemos fazer isso. Muito bem. Cátia está à procura do exemplo. Eu posso dar-vos um bom exemplo e partilhar convosco. Uma das outras doenças com as quais trabalhei
uma organização muito receosa por utilizar TikTok, queria Facebook, Instagram e Twitter. Bom, e durante a campanha nós fizemos excelente trabalho, muito material partilhado e não fizemos nada no TikTok. E quando fomos rever o projeto, era um dia mundial também, o post mais bem sucedido foi de um médico, algo relacionado com ossos, que criou uma dança no TikTok. Ou seja, um médico que nos dizia como é que se fazia o movimento. Com 80 mil pessoas que viram aquele post no TikTok. Ou seja, uma organização deve pensar em tudo. Ou isto é talvez um hashtag, ou uma conta TikTok para estar ligada a todas as pessoas que gostem. Mas aquelas 80 mil pessoas estavam ligadas àquele hashtag do médico e não daquele Dia Mundial. Isto porquê? Porque aquela organização Dia Mundial não quis utilizar o TikTok. Ora bem, está aqui um exemplo, claro, de que deviam ter também estado no TikTok. Mas também um lembrete que a organização precisava apenas ter estado presente, mais nada. E aqui foi uma lição. E as pessoas ligam-se muitas vezes por hashtag. Ou seja, as pessoas assim não têm que estar à procura. E se não fizeram isso ainda, encorajo-vos a utilizar hashtag no TikTok e vocês vão ver muito conteúdo, porque as pessoas já fazem isto atualmente e se vocês não estão, devem estar. E não é difícil, não é difícil, porque as coisas já estão a acontecer no TikTok. O meu trabalho de casa é ler TikTok, saber o que está a acontecer, bem como no Twitter. Em alguns países há evidentemente ferramentas de redes sociais também locais que funcionam bem, não ignorem essas também. Estejam presentes, foi o que eu disse durante a minha mensagem. Muito obrigado, Rabi. Cati, então, vou partilhar então o meu ecrã e mostrar-vos um comunicado de imprensa sobre um dia. Bom, a nossa campanha para este ano. Nós concordamos com quase todas as cidades, os municípios, as principais cidades. Para o mesmo medido, a mesma hora, para poder atrair ou para fazer barulho, digamos. Mas quando enviamos o comunicado de imprensa, eu vou aqui tentar descobrir a famosa, ou o famoso neste caso, e abrir. Muito obrigado. Viram, estão a ver o meu ecrã? Aqui está então o logótipo Water Fridays. Aqui está o comunicado de imprensa tradicional, ou seja, cá está. Toda a informação sobre a data e na segunda página, aquilo que vos disse há pouco. A Liga Helénica contra o Reumatismo. Isto é muito importante, toda esta informação. Ora, este comunicado de imprensa foi enviado a quase todos os meios de comunicação social e cerca de 90 press clips. E agora são aquelas espécies de sub-comunicados de imprensa. E eu vou agora tentar encontrar outra informação que pode ser útil. E vou abrir. Viram? Aqui estão os tais clips dos meios de comunicação digitais e não digitais, mas sobretudo digitais. Quando vem aqui, por exemplo, amarelado ou sombreado, destacado, significa que
está aqui a nossa associação, o nome da nossa associação, a nossa marca d'água, as nossas mensagens. Neste, especificamente, está toda a informação necessária que nós tínhamos publicado no nosso comunicado de imprensa. E quando nós enviamos o comunicado de imprensa, sabemos que estamos o verbatim do comunicado de imprensa. E aqui, evidentemente, vocês têm que aprender, têm que ter uma página, um comunicado de imprensa de uma página e depois de uma pirâmide. O que é isto? Criar uma pirâmide. O mais importante, a notícia mais importante, é o primeiro parágrafo. Ou seja, qual é a vossa mensagem, o que querem comunicar, o que querem dizer aos jornalistas. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, mais explicação, novamente, os elementos mais importantes. Terceiro parágrafo. Então, aí já sobre outras questões, mas não tão importantes. E o quarto parágrafo, então, deve ser o contacto da vossa associação. Telefone, e-mail, etc. E é isto um comunicado de imprensa. E aqui podem ver, tudo destacado. Estão aqui as nossas mensagens. E aqui destaco. E aqui temos todas as... ou seja, não quero estar aqui a mobilizar o vosso tempo. Fotografias, etc. Muito bem. Depois, quando nós lançamos então esse comunicado de imprensa, nós temos aqui diferentes visualizações. Temos aqui, por exemplo, a Estação Nacional Televisiva. Bom, estas são aqui algumas imagens. Aqui é uma ponte aqui com os nossos membros. Aqui em Fassali. Aqui podemos ver, de facto, aqui os tons de azul. E aqui é Kalabaka, que é uma outra cidade também grega. Temos também os nossos posts nas nossas redes sociais, nomeadamente no Facebook, no Twitter, Instagram. Parece-me que não temos o TikTok, mas as outras três, temos aliás uma página Facebook muito forte, com mais de 9.000 seguidores. Portanto, isto é uma boa campanha. Se entendem aquilo que eu estou a dizer, é uma boa campanha, de facto. Obrigado, Cati. Muito bem, está aqui então um questionário muito rápido. É uma sondagem. Isto é apenas para os nossos membros, até para saber, temos o vosso feedback relativamente à sessão de hoje. Em nome da Shogran Europa, gostaria de agradecer à Cati e ao Ravi, os nossos oradores de hoje, com as suas apresentações, da Novartis também, por todo o apoio, e também a toda a nossa equipa de intérpretes. Peço desde já desculpas pelos problemas técnicos que tivemos no início. Bom, esperemos que realmente tenham encontrado algumas chaves, alguns elementos para ajudar-vos na gestão da vossa associação de doentes. Vão ter também as apresentações e vão depois poder inspirar-se nelas. Tudo isto e este ciclo de webinários é também o nosso papel, da nossa vontade de dar-vos ferramentas, acompanhar-vos ao longo do ano. Temos todos o mesmo objetivo e temos que o repetir. Fazer com que, de facto, as vozes dos nossos doentes Sjogren possam ser ouvidas. E espero rever-vos, efetivamente, em 2023 para a continuidade destes webinários. Temos 4 na totalidade, em parceria também com os nossos
Supervoz e Novartis. Daqui até lá, tenham umas boas festas e, acima de tudo, cuidem-se. Muito obrigado. Bom, vamos ter que esperar realmente que as pessoas terminem de responder à sondagem. Muito bem, para os últimos que não responderam ainda. Só mais um minuto, então. Os resultados são muito encorajadores. Muito obrigado realmente pelas vossas palavras, pela vossa participação. Muito obrigado mesmo. Mostrar-nos que estamos no bom caminho, ou não. Obrigado também pelas palavras que nos foram enviando também através do chat e não só. E como podemos verificar, estão todos ansiosos realmente, a dizer que querem um segundo webinário também. Bom, temos vários moderadores, 63 que também estão presentes, portanto, realmente é um resultado muito elevado. Por isso, muito obrigada por isso também. Aqui os últimos agradecimentos. Muito bem, são agora 19 horas. E penso que então podemos encerrar este webinário. Mais uma vez, os meus agradecimentos, cuidem-se e até breve. Adeus.